Ok, vamos agora visualizar aqui a parcela, a tela pagamento de parcela único. O que significa isso? Significa que o usuário selecionou apenas uma parcela para pagar, ok? Bom, eu tenho aqui algumas parcelas que já estão no status como paga, tá? Eu vou selecionar aqui uma parcela que está como status a pagar, ok? O usuário seleciona a parcela a pagar, tá? E clica aqui neste botão, que é pagar parcelas selecionadas, ok? Clicando nesse botão, eu vou abrir aqui a tela pagamento de parcela único detalhe, ok? Aqui o sistema já carrega automaticamente os dados da parcela a pagar, ele traz lá o dado do fornecedor, se ele sofre retenção ou não, a data de vencimento daquela parcela, o desconto até o dia, ok? Perceba que aqui que a parcela que nós selecionamos, ela não tem data de desconto, tá? O documento de origem, a data de emissão daquela parcela, o valor daquela parcela, tá? E traz também aqui os valores, no caso, se já tivesse sido informado lá na tela lançamento a pagar, quando foi gerado o lançamento a pagar, ele teria aqui cadastrado as taxas de juro, multa e desconto, ok? Como não tem, ele não trouxe os valores aqui desses atributos, tá? E automaticamente ele já calcula aqui o valor a ser pago desta parcela, ok? Caso você informe aqui um valor de multa, ele também já vai calcular automaticamente, tá? Perceba que ele calculou o valor da multa e somou aqui no valor total. Se nós tirarmos aqui esse valor da multa, perceba que ele volta ao valor original da parcela, tá? Da mesma forma que é realizado com a taxa de juros e a taxa de desconto, ok? O usuário terá aqui que informar qual que é a data de pagamento daquela parcela, ok? O tipo de pagamento, se é um pagamento em dinheiro, é em cheque ou cartão. Bom, esses tipos de pagamento, eles já estão cadastrados no sistema, ok? Se nós visualizarmos aqui no nosso banco de dados, nós temos a tabela aqui, tipo pagamento. Aqui está. Nós já temos esses 3 tipos de pagamento cadastrados. Da mesma forma que lá no status de parcela, tá? Nós não vamos incluir uma tela no sistema para que o usuário altere esses tipos de pagamento. Por quê? Porque o sistema precisa ter o controle destes cadastros que estão realizados. Então, o tipo de pagamento cujo código é 1 é o pagamento em dinheiro. O tipo de pagamento cujo código é 2 é o pagamento em cheque. Então, a gente não pode deixar isso aí na mão do usuário para poder ele alterar, ok? Caso necessite de alguma alteração, será feito através de um módulo administrativo, não no módulo contas a pagar, ok? Então, aqui eu escolho qual que é a forma de pagamento, tá? Se a forma de pagamento for dinheiro, eu tenho que preencher esses outros campos aqui. No caso, o número do cheque, tá? Que aqui eu também tenho um lookup. Então aqui eu busco lá os cheques que estão cadastrados no sistema. Eu já tenho esses cheques cadastrados aí no meu banco de dados. Essa tabela cheque faz parte lá das tabelas lá do módulo cadastros base, tá? Então eu já tenho aqui alguns cheques cadastrados nesse banco de dados, ok? Ele vai me mostrar aqui todos os cheques cadastrados. Aqui eu não vou selecionar nenhum porque a forma de pagamento que eu estou informando é dinheiro, tá? Aqui ele vai perguntar qual que é o valor do cheque, a data de emissão do cheque e a quem que o cheque está nominal, ok? Aqui, caso o usuário queira, ele pode incluir aqui um histórico deste pagamento, tá? E salvar este pagamento, ok? Então, eu clicando aqui no botão salvar, ele vai mudar o status lá da minha parcela. Perceba aqui que ele mudou o status da parcela como paga, ok? E fechou a minha tela lá de pagamento de parcela único. E voltou aqui e atualizou a minha grid de pagamento de parcela, ok? Então agora vamos visualizar o código fonte desta tela, tá? Primeiramente aqui na tela parcela pagamento grid, aqui no botão
no generic button que nós criamos, se você clicar aqui com o botão direito, eventos, action performance, ele vai aqui para o código onde nós chamamos a tela pagamento parcela único, ok? Então ele verifica aqui se tem algum registro selecionado na grid. Se tiver apenas um, ele vai chamar a tela pagamento parcela único detalhe. Se for mais que um registro selecionado, ele vai chamar outra tela. Nós vamos falar sobre essa outra tela posteriormente, ok? Então, a tela que ele chama aqui é parcela pagamento único detalhe controller. Na verdade, ele chama aqui o controller, e o controller é que vai abrir a nossa tela de pagamento detalhe único, ok? Então, aqui no pacote com.t2tirp.contasapagar.cliente, nós temos aqui a classe parcela pagamento único detalhe, ok? Bom, aqui é a nossa tela. Então aqui eu tenho um form, tá? Aqui está o form, eu tenho todos os atributos lá, eu tenho alguns atributos que é de parcela pagar, eu tenho os atributos que é de cheque, mas todos estão dentro do mesmo form, ok? Aqui nós não precisamos criar forms separados, igual nós fizemos lá na tela de lançamento a pagar, tá? Aqui nós cadastramos seus devidos atributos, ok? Nós temos aqui alguns botões, que é o botão Edit Button, Delete Button, Reload Button e Save Button, ok? Vamos visualizar aqui o código-fonte desta classe. Lembrando novamente aqui que é uma classe que vai estender lá internal frame do OpenSwing. Nesta tela nós temos dois lookups, tá? Nós temos aqui o lookup do tipo de pagamento e temos aqui também o lookup do número do cheque, ok? Então aqui eu tenho o controller do lookup do cheque e do tipo de pagamento. E tenho também o lookup server data locator do tipo de pagamento e do cheque. E também tenho aqui as configurações desses dois lookups, ok? Está aqui no construtor desta classe. Bem, eu também tenho alguns radio buttons nesta tela. Eu tenho aqui o radio button, os radio buttons de sofre retenção, tá? Eu tenho aqui que definir também a quais grupos ou a qual grupo que esses radio buttons pertencem, tá? Então aqui o radio button Ctrl 1 e Ctrl 2 está no grupo retenção, ok? Da mesma forma lá que nós fizemos na tela lançamento apagar, nós temos aqui o radio button Ctrl 1 será selecionado quando estiver S lá no banco de dados. Se tiver o valor N, será selecionado o radio button Ctrl 2. Que no caso aqui, este aqui é o radio button Ctrl 1, ok? E o radio button não é o radio button Ctrl 2, tá? Então ali eu defino os grupos o grupo dos botões, ok? Dos radio buttons. E aqui eu tenho um método calcula valor a pagar. Bem, primeiramente vamos visualizar aqui o controller desta classe, tá? Que aqui é a classe pagamento detalhe único, aliás, parcela pagamento único detalhe controller, ok? Bom, nós temos aqui os métodos load data, insert record, update e delete, ok? Bom, no load data nós informamos lá para o servidor que é uma ação de load, tá? Vamos abrir aqui também aqui no pacote com.t2tirp.contasapagar.servidor a classe parcela pagamento único detalhe action, ok? O nome de requisição desta classe é parcela pagamento único detalhe action. Nós temos aqui o método execute command chamando lá as respectivas ações load, insert, update e delete, tá? Nós temos aqui o método load. Então, quando lá do lado do cliente é executado o método load data, é solicitado para o servidor que execute o método load. Nós informamos aqui como parâmetro a parcela a pagar, tá?
essa parcela a pagar será a parcela que será paga, ok? Então o servidor irá carregar os dados desta parcela. Então aqui eu busco os dados da parcela a pagar, que o usuário selecionou, e mostro na minha tela, ok? Então clicando aqui no botão, veja aqui que ele mostra os dados da parcela a pagar que eu selecionei, ok? Nós temos ali no controller o método after_reload_data. Quando que é executado esse método? Então, após terminar de carregar os dados aqui na nossa tela de pagamento de parcela único, vai ser executado esse método aqui, after_reload_data, ok? Eu verifico lá os dados da minha parcela pagamento, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou buscar lá os dados que através da parcela a pagar que o usuário informou, eu vou setar esses dados aqui da parcela a pagar, tá? Os dados que já estiverem cadastrados no sistema. Então é isso que eu vou fazer aqui nesse método after_reload_data, ok? Verifica aqui também que eu vou chamar aqui um método lá da classe parcela pagamento único detalhe. Eu chamo lá um método calcula valor a pagar. Se nós viermos aqui no parcela pagamento único detalhe, nós temos aqui o método calcula valor a pagar. O que esse método faz? Bom, ele vai vir aqui pegar o valor que estiver neste campo valor multa, no campo valor juros, no campo valor desconto, somar com o valor da parcela e setar aqui o campo valor pago, tá? Então aqui, ó, se eu colocar algum valor na taxa de multa, ele vai calcular aqui para mim o valor da multa, com base aqui no valor, tá? Do valor da parcela, já vai somar aqui com os outros valores de juros, desconto, o desconto ele vai subtrair, ok? E vai atualizar aqui o valor a ser pago. Isso daí vai facilitar para o usuário, tá? Porque o usuário não vai ficar precisando somar esses valores e informar aqui, ok? Bom, terminou de carregar os dados, mostrou os dados para o usuário vai informar lá o restante dos dados para o pagamento da parcela. Bom, eu tenho aqui o método insert_record, ok? Eu vou informar lá para o servidor que é uma ação de insert e vou mandar como parâmetro também o registro que será inserido. Então aqui eu tenho que fazer algumas verificações, tá? Ao inserir um pagamento de parcela, tá? Primeiro eu verifico aqui se a parcela ela já está com o status pago. Se o status pago, se nós verificarmos aqui no banco de dados, tá? O status de parcela cujo código é 2 é pago. Então, se a parcela já estiver paga, eu não vou poder pagar novamente, né? Então o sistema vai emitir uma mensagem lá para o usuário: não foi possível pagar a parcela, status de parcela não permitido, ok? Bom, caso não esteja paga essa parcela, nós continuaremos aqui com com o nosso pagamento de parcela, ok? Bem, aqui nós abrimos uma seção, a gente verifica o valor pago, ou seja, a gente vai verificar se o valor que o usuário informou aqui no campo valor pago corresponde à soma aqui do valor da parcela com o valor da multa, com o valor dos juros e com a subtração aqui do valor do desconto, ok? Então, eu vou verificar o seguinte, eu vou conferir aqui o valor pago, tá? Aqui eu estou comparando dois valores big decimal, tá? Utilizando aqui o método compare_to. O que esse método retorna aqui para a gente? Bem, se ele retornar -1, significa que o valor pago vai ser menor que o valor total, ok? Se ele retornar 0, significa que o valor é igual. Se ele retornar 1, significa que o valor pago é maior que o valor total, ok? Bem, então aqui eu estou comparando se o valor pago é igual
ao valor total. Se for igual, eu vou lá, altero o status da minha parcela, coloco o status da minha parcela como pago, ok? E altero essa minha parcela a pagar, altero o status desta parcela, eu salvo esses dados. Caso o valor seja maior do que 1, o que vai acontecer? O sistema vai informar aqui uma mensagem para o usuário. O valor pago não confere. Por quê? Eu não posso permitir que o usuário pague uma parcela com valor superior ao valor dela, mais as somas dos juros, multa e desconto. Ok? E eu tenho uma outra verificação aqui. Caso o valor pago seja menor do que o valor total, ou seja, do que o valor da parcela, mais o valor dos juros, mais o valor da multa, menos o valor do desconto, caso esse valor total seja menor, aliás, caso o valor pago seja menor que o valor total, daí eu vou ter um pagamento parcial de parcela, ok? Bem, esse item de pagamento parcial de parcela ficará aqui como um to-do, ok? Nós iremos discutir sobre o item pagamento parcial de parcela lá no EAD, no ambiente de suporte ao módulo Contas a Pagar em Java. Tudo bem? Então, continuando aqui, eu busco lá os dados do cheque, tá? Se o usuário informou que o código de pagamento é em cheque, então eu vou ter que salvar os dados do cheque, ok? Então, de posse desses dados do cheque, eu faço aqui algumas verificações para ver se o usuário informou os campos que são obrigatórios, no caso o número do cheque, o valor do cheque, data de emissão, tá? E salvo os dados desse cheque, ok? Bom, e aqui, logo após verificar os dados do cheque, tá? Eu vou salvar a minha parcela pagamento. E esses dados vão ficar aqui na tabela parcela pagamento, ok? Dessa forma nós inserimos, aliás, nós registramos um pagamento de parcela. Bom, continuando aqui no nosso controller, nós temos aqui o método update. Aliás, nós temos aqui, primeiramente, após inserir os dados, o que será feito? Nós buscaremos lá o grid, tá? Onde nós temos a relação das parcelas a pagar, tá? E vamos atualizar esses dados. E vamos fechar a janela de pagamento de parcela, ok? Então, ao realizar um pagamento, a gente atualiza a grid de parcelas a pagar e fecha a janela. Continuando aqui, nós temos o método update record, ou seja, quando nós precisamos alterar um pagamento, tá? Ou seja, eu tenho um pagamento aqui já realizado, eu vou abrir aqui uma parcela que já foi paga, então aqui você percebe que ela já foi aberta aqui em modo somente leitura, tá? E aqui eu tenho dois botões, um de alteração e outro de exclusão. Esses dois botões, os acessos a eles serão restritos, tá? Por enquanto o nosso sistema de autorizações de funções está sendo feito de forma estática. Então nós estamos autorizando todas as funções aqui para o usuário, mas isso futuramente será mudado. Nós teremos autorizações específicas para cada usuário. Então provavelmente esses acessos aqui de alteração e exclusão de pagamento provavelmente ficará apenas como para o gerente lá do módulo Contas a Pagar da empresa, ok? Então nós temos aqui que implementar essa parte de atualização e também de exclusão do pagamento. Bem, ao atualizar uma parcela, um pagamento de parcela, nós informamos aqui para o servidor que a ação é update, tá? Mandamos os dados do objeto antes da alteração e os objetos após a alteração, ok? Bem, então temos aqui no lado do servidor, vamos lá no método update, tá? Bem, primeiramente aqui eu busco lá todos os objetos que foram mandados como parâmetro, ok? Eu busco aqui o cheque emitido, tá?
Bom, aqui eu vou verificar se o pagamento anterior foi feito em cheque, tá? Caso o pagamento anterior, antes da alteração, foi em cheque, eu busco os dados do cheque do pagamento, ok? Bom, novamente aqui foi feito o mesmo procedimento ao inserir lá um pagamento de parcela. Nós verificamos lá o valor total que o usuário informa, ok? Nós temos que validar esse valor total. Da mesma forma, se o valor for igual, a soma dos juros, multa e desconto, no desconto nós subtraímos, ok? Nós alteramos lá o status da parcela, tá? Aqui está status 2, pago parcial, mas aqui o status 2 é pago, ok? Bom, verificamos aqui também, da mesma forma, se for maior, nós informamos para o usuário que o valor pago não confere, se for menor, nós discutiremos isso lá no provimento, no ambiente de suporte a este módulo, que é o contas a pagar em Java, ok? Bom, aqui eu verifico se o pagamento novo é em cheque, da mesma forma que foi feito lá no pagamento da parcela, eu vou salvar os dados do cheque, ok? Eu salvo todos esses dados lá, os novos dados de pagamento, ok? Caso o pagamento anterior tenha sido em cheque, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que excluir esses dados de pagamento em cheque. Eu vou desvincular o cheque que foi informado no pagamento anterior àquele pagamento de parcela. Então eu vou excluir os dados lá do pagamento de cheque. Esses dados são gravados aqui na tabela cheque emitido, ok? Então eu gravo aqui nessa tabela cheque emitido os cheques que foram emitidos para pagamentos de parcela. Então, alterando, se uma parcela foi paga primeiramente utilizando um determinado cheque e ao alterar essa parcela eu utilizei uma outra forma de pagamento, então eu tenho que excluir os dados do cheque emitido, ok? Bom, dessa forma nós fizemos a alteração do pagamento de parcela, tá? Voltando aqui no nosso controller, depois de alterar os dados, da mesma forma que fizemos lá após inserir um dado, ou seja, após pagar uma parcela, nós atualizamos os dados da grid lá de pagamento de parcela e fechamos a tela de pagamento de parcela, ok? Ao excluir os dados, nós informamos lá para o servidor que a ação é de delete e mandamos também o objeto que será excluído. Então aqui no parcela pagamento único detalhe action, no lado do servidor, nós temos aqui o método delete. O que nós fazemos? Nós excluímos aquele pagamento de parcela. Perceba que nós não iremos excluir uma parcela a pagar, tá? Nós iremos apenas excluir os dados da tabela parcela pagamento e alterar o status da parcela a pagar para a pagar. Ou seja, se uma parcela já foi paga, o status dela passará a ser a pagar, ok? Esse procedimento está sendo realizado aqui neste trecho de código, tá? Nós também, caso o pagamento for em cheque, você terá que excluir os dados do cheque, ok? E excluir os dados lá de pagamento, certo? Então, voltando aqui no método delete, da mesma forma lá que no insert e no edit, aqui após deletar os dados, nós carregamos novamente os dados na grid, atualizamos essa grid de parcela pagamento e fechamos a janela parcela a pagar. Ok, então assim nós visualizamos aqui a tela pagamento parcela único detalhe.